torna difícil quando você não se sente alguém. Me paga a alma quando das mãos começam ferida. Quando o amor não é alcançado, toda a igreja, em nome de Jesus. Nós teremos não pastor Walter falar com as palmas de força. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. O Senhor é bom e eterna é a bondade do Senhor. Ao longo do período do louvor, estava eu lembrando dos irmãos que passaram por aqui, que louvaram conosco nesse período do Ministério de Louvor, Heróis da Fé. Roberto, Silvio, Gustavo, Cristina, Nelma, Viviane, Derlei, Edbon. Nós tivemos muitos outros que tiveram aqui conosco: Carol, Robson, Rosilene, a Débora. Quantas pessoas não louvaram aqui conosco? Algumas estão congregando em outros lugares, outras estão desviadas da presença do Senhor. Eu oro muito ao Senhor para que essas vidas possam retornar para a presença do Senhor. O Jonathan, para que possa alcançar os reinos celestiais, para que juntos venhamos adorar ao Senhor quando chegarmos no céu. Intercede, meu irmão, por todos aqueles que estão desviados da presença do Senhor. Não esqueça destes que afastaram da presença do Senhor. Às vezes achamos assim: olha, ele saiu da presença do Senhor, então ele que quis, foi escolha dele. Não, nós temos que interceder todos os dias por estes, porque eles são importantes para o Senhor. Que nós venhamos todos os dias tentar resgatar das garras de Satanás aqueles que por uma brecha caíram e saíram da presença do Senhor. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor por estes, por todos aqueles que estão desviados da presença do Senhor. Aquele que saiu da congregação, do ministério, Deus é real, mas estão congregando, que o Senhor possa acompanhá-los, que eles possam ser testemunha, porque é em prol do reino. Mas que aqueles que estão desviados possam ser alcançados pelo Senhor. Ó Pai querido, Senhor amado Deus, colocamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor, para dar graças ao Senhor, Deus. A Deus, por mais este aniversário, Senhor, 27 anos, o qual o Senhor, ó Deus, está permitindo, Deus, do ministério, ó Deus, Heróis da Fé, Senhor.
Meu Deus querido Senhor, meu Pai querido, graças dou ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Meu Deus querido Senhor amado, eu também peço a Ti, meu Deus, por aqueles, Senhor, que estão congregando, Senhor, em outras denominações, mas que estão, Senhor, vivendo em prol do Teu Evangelho, anunciando a Tua palavra, louvando, entoando ao Senhor, ó Deus, onde estiver, Pai. Senhor, mas neste momento levando um clamor, Senhor, juntamente com Tua igreja, Pai, em prol, Senhor, daqueles que estão desviados dos Teus caminhos, Deus. Meu Deus, aquele, Senhor, que por algum motivo, Senhor, saiu da Tua presença. Meu Deus querido Senhor, que o Senhor possa neste momento visitá-los, meu Pai. Tocar no coração deles, Deus. Trazer a sua memória, Pai, para que eles venham lembrar do período que estiveram na Tua presença e venham retornar para a Tua casa, Deus, para Te adorar e Te exaltar, Senhor. Não deixa perecer, Deus, sem conhecer a Ti, Pai. Não deixa morrer, Senhor, sem conhecer a Ti, Deus. Ó Pai querido Senhor, não deixa, Pai, mas que eles possam novamente voltar e estabelecer um relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém, aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluias. No livro de 2 Timóteo, aleluias, no capítulo 2, no versículo 15. Aleluias. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Aleluias. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Os irmãos podem se assentar. Que a palavra do Senhor possa ser revelada em nossas vidas nessa noite. Que Deus possa abrir o seu entendimento para que você venha compreender a palavra do Senhor. E muito mais do que compreender, que esta palavra seja gravada na tábua do seu coração, para que você possa vivenciá-la dia e após dia, em nome de Jesus. Nós vamos observar o apóstolo Paulo nos ensinando, através dessa carta direcionada a Timóteo, um dos seus filhos na fé. O apóstolo Paulo está aqui ensinando a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Aqui nós estamos falando sobre comportamentos e atitudes. Algo interessante que o Senhor me trouxe essa mensagem em um dos momentos devocionais que eu faço, no horário da noite. O Senhor me trouxe essa palavra. E aqui nós vamos observar que a palavra do Senhor está falando sobre comportamento, sobre atitude. E a palavra do Senhor diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando
os mandamentos do Senhor, observando as Escrituras, observando os estatutos, observando os mandamentos do Senhor. É observando a palavra do Senhor, nós vamos ver que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que buscar estar diante do Senhor com nossa conduta reta na presença dEle. É algo interessante, que se nós voltarmos lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos observar que o apóstolo Paulo orienta Timóteo como deve ser escolhido os obreiros da casa de Deus. Aqui nós vamos ver bispos e diáconos. Ele diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Observou? Quando paramos para pensar e vem dizer assim: olha, mas esse é o comportamento que é de um bispo, para escolher um bispo, para escolher um diácono. Não! Nós vamos observar aqui, esses são os ensinamentos básicos para que aquele que serve ao Senhor viesse ter. Tem que ser honesto, tem que ser hospitaleiro, seja irrepreensível. A nossa conduta na presença do Senhor, ela vale mais do que qualquer outra atitude. Eu sou benevolente com meu irmão, mas eu não tenho um caráter irrepreensível. Quantas pessoas acham que vão para o céu somente fazendo caridade e o caráter dela não é irrepreensível? Como também tem muitas pessoas que acham que o seu caráter é irrepreensível, mas não tem coragem de ajudar o irmão porque não é hospitaleiro, não é solidário para com aquele que está necessitado. Observamos aqui então que nos ensina, para nós estarmos aprovados por Deus, temos que viver uma vida de que nada, ninguém vai poder te dizer, apontar o que você fez. Nós vamos observar Samuel. O profeta Samuel, na sua velhice, buscou diante das pessoas qual era a justificativa, qual é o que vocês têm a dizer a meu respeito. E o povo dizia: Samuel, sobre ti não tenho nada a dizer. Julgou com justiça o povo, falou o que era reto aos olhos do Senhor. Samuel andou na presença do Senhor e falou o que era reto diante de Deus. Mas se nós pararmos para observar, o rei Jeorão, a palavra do Senhor nos fala que esse rei foi tão mau, tão ímpio, que ninguém sentiu falta dele na sua morte. Quando falamos de conduta, quando falamos de caráter, estamos falando do nosso comportamento aqui na terra. Porque às vezes queremos tanto ir para o céu e esquecemos que para ir para o céu precisamos ter um caráter irrepreensível aqui na terra. Mas você vai dizer: mas todos nós não somos pecadores? Sim.
Nós somos todos pecadores. Homens sujeitos a falhas, a quedas. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se você parar para observar a vida de Davi, você vai ver que Davi transgrediu ao Senhor em alguns momentos pelo seu comportamento. Mas em momento nenhum Davi deixou de servir ao Senhor, porque quando ele percebia, ou quando isso era revelado a ele, que ele estava afastando do Senhor, Deus, o que acontece? Ele prostrava diante do Senhor, abrindo o seu coração e fazendo como João diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, lembra que tem Cristo como vosso advogado. Isto é, você prestar atenção em como está o seu comportamento, se examinar todo dia e ver como está. Olha, falhou hoje, joelho, prostra diante do Senhor, pede perdão, para que amanhã você não venha cometer o mesmo erro que você cometeu hoje. Glória a Deus, aleluia. É o ir e não peques mais. Vai e não peques mais. O nosso caráter tem que estar ligado a esta atitude. Porque Davi, ele não tentava tapear o Senhor com ações, não. Por isso que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Exatamente por causa dessa atitude dele. Ele não tentava tapear Deus. Ele não tentava cobrir o seu pecado, não. Ele dizia: olha, Deus, se o Senhor gostasse de sacrifício, eu te daria. Mas eu sei que o Senhor não quer sacrifício. O Senhor quer um coração aquebrantado, um coração contrito, um coração sincero. Davi sabia como era servir ao Senhor retamente. E nós temos que aprender a servir ao Senhor. E não aprendemos a servir ao Senhor do dia para a noite, não. Quantas coisas hoje o Senhor tem revelado ao nosso coração. Mas é o que a palavra do Senhor falou ontem. É manejando as Escrituras. E é o que nós vimos aqui, que o apóstolo Paulo falou com Timóteo. Saiba manobrar bem a palavra. Saiba fazer isto. Maneja bem a palavra, para que você venha vencer as adversidades, para que ninguém venha apontar o dedo e te caluniar, mas que você venha ser referência, construir história. Quando falamos de caráter, quando falamos de buscar, de servir a Deus, de andar segundo o propósito de Deus, é você deixar um legado nessa terra, para que todos venham olhar para você e venham dizer: olha, este serviu ao Senhor. Se você pegar o livro de Crônicas, você começar a ler, ali depois de Salomão, da história de Salomão nas descrições de Crônicas, você vai começar a ver assim: olha, este rei serviu ao Senhor, este foi ímpio diante do Senhor, este serviu ao Senhor retamente. E nós vamos começar a ver o que na descrição de Crônicas: aqueles que serviram ao Senhor retamente, aqueles que não serviram. Estes não são referência. Alguns deles nem foram sepultados nos tumbos, nas sepulturas dos reis. Alguns não foram nem sepultados na cidade de Davi,
onde era o lugar de sepultar os reis que faleciam. Por quê? Por causa da sua impiedade. Meu irmão, sabe o que é isso? É você dizer: olha, eu vou buscar ao Senhor para que os meus filhos tenham a referência de quem é servo de Deus, de como servir ao Senhor. É você dizer: olha, eu quero ser referência no meu trabalho para que todos venham ver como é servir ao Senhor. É você dizer: olha, dentro da minha escola eu quero ser referência de quem e como servir ao Senhor. Quem é servo do Senhor e como servir ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo estava ensinando Timóteo tudo isso. Se nós observarmos as duas cartas a Timóteo, o apóstolo Paulo ensinando, ele está dando uma aula a Timóteo de como estar na presença do Senhor, como andar retamente na presença do Senhor, como servir o seu irmão, como servir dentro da sua casa sendo um bom marido, como você servir na sua casa sendo uma boa esposa, como você servir dentro da sua casa sendo um bom filho, como você servir na sua casa sendo um bom pai. Então nós vamos observar que a conduta terrena nos diz também que se nós vamos ir para o céu ou não. O nosso comportamento, nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé, sim, mas se cremos, obedecemos. Se cremos, seguimos a palavra do Senhor, e o que a palavra do Senhor nos ensina é que temos que fazer a diferença nessa terra. E que para isso é necessário todos os dias humilhar diante do Senhor, buscar a presença do Senhor, para que o Senhor possa sim transformar as nossas vidas, nos fazendo aprovado diante dele. Sabe o que é esse aprovado? É você chegar no grande dia do Senhor e ele dizer assim: vinde, benditos do meu Pai, para o meu reino eterno. É isso. Então prepara a sua vida hoje, para que você possa alcançar do Senhor a salvação eterna. Amém? Que o Espírito de Deus possa falar em cada coração. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai, colocamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor, para darmos graças ao Senhor, ó Deus. Ó Deus querido, Senhor amado, o Senhor nos ensinou hoje, ó Pai, a respeito do caráter. Ó Deus, a respeito do comportamento, da atitude. Ó Deus querido, Senhor, que o Senhor possa nos moldar, meu Pai. Ó Deus querido, para que venhamos viver, ó Deus querido, segundo a Tua palavra, Pai. Ó Deus querido, para que venhamos ser aprovados por Ti, meu Deus. E que não venhamos ser condenados com o mundo. Ó Deus querido, Senhor amado, que venhamos ser referências, Pai, onde estiver, meu Deus. Ó Deus, que o meu irmão, minha irmã, Deus, venha ser sim, ó Deus querido, embaixador no céu aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que a sua conduta, que os seus comportamentos possam ser diferentes. Em nome de Jesus, nos faz, ó Pai, pessoas, servos do Senhor, irrepreensíveis na Tua presença. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. A irmã Davi quer deixar uma lembrancinha e deixar uma referência bíblica para os irmãos. Aleluias do conjunto.
Jesus? Amém? Eu gostaria de convidar aqui na frente